Boa noite, 6h01, segunda-feira, 30 de janeiro de 2023. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. TJMG vai sediar Fórum Nacional de Juízes Criminais. Inovação no Poder Judiciário é tema de encontro com participação do TJMG. Mais um torcedor do Atlético é julgado por tentativa de homicídio de cruzeirense. Na entrevista de hoje, conversamos com o juiz Rodrigo de Carvalho Assunção, diretor do Foro da comarca de Patos de Minas, município mineiro, na região do Alto Paranaíba. Você está ouvindo o TJ Minas Notícias, segunda edição. TJMG vai sediar Fórum Nacional de Juízes Criminais. Flávia Carneiro tem as informações. Boa noite, Flávia. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos que nos acompanham. A reunião que debateu a realização do FONAJUC, encontro do Fórum Nacional de Juízes Criminais, foi conduzida nesta segunda-feira pelo presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho. Participaram da reunião a diretora de comunicação do FONAJUC e titular da 17ª Vara Cível de Belo Horizonte, juíza Miriam Vaz Chagas, e o juiz auxiliar da presidência do TJMG, Tiago Colnago. O presidente José Arthur Filho afirmou que o TJMG vai sediar eventos nacionais importantes em 2023. 3 eventos de muita relevância. Um deles vai ser o CONCEP, que é a reunião de todos os presidentes dos tribunais de justiça do país, o FONAJUC, que é o juízes criminais, também é um evento nacional, e o FONAMEC, que é ligado aos juizados especiais de pequenas causas. Vamos aí criar mais e mais eventos e colocar o tribunal na pole position aí entre os tribunais. Segundo a juíza Miriam Vaz Chagas, o FONAJUC vai reunir na capital mineira, em agosto, juízes criminais de todo o Brasil. Nós viemos traçar, o planejamento do Fórum Nacional que será realizado este ano, de 2023, em Belo Horizonte. E aí nós viemos pedir o apoio do Tribunal de Justiça de Minas para empenhar esse apoio ao nosso evento. É um evento nacional com a participação de juízes de todo o Brasil, juízes criminais. Nosso presidente já empenhou o apoio incondicional à realização do evento e vai disponibilizar os espaços necessários e toda a logística necessária. O FONAJUC surgiu no começo de 2017 em uma mobilização de juízes criminais. Os principais objetivos são promover o aperfeiçoamento da justiça, a uniformização dos procedimentos, a disseminação de boas práticas, o acompanhamento de propostas legislativas e a implementação de políticas públicas da área criminal. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. Inovação no Poder Judiciário foi tema de encontro com participação da alta direção do TJMG. Quem acompanhou foi o repórter Marco Aurélio Franco. Com a presença do presidente José Arthur de Carvalho Pereira Filho, o juiz auxiliar da presidência, Rodrigo Martins Faria, fez a abertura do Café com Inovação, o encontro numa escola de negócios de Belo Horizonte que discutiu a transformação das instituições públicas por meio da integração, da inovação e da cocriação. O juiz, coordenador do iLab, Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça, fez uma exposição sobre as ações do laboratório. O iLab, que nasce dentro da política de inovação do CNJ, ele é o órgão por excelência, o motor de desenvolvimento da inovação dentro da instituição. E essa proposta de hoje é uma tentativa de trazermos isso para a alta cúpula, essa visão da importância da inovação na instituição, como deve ser esse motor de inovação dentro da instituição. Vários desembargadores e magistrados participaram do encontro, como o primeiro vice-presidente, Alberto Vilas Boas, e o segundo vice-presidente, Renato Luiz Dresch, que destacou a importância dos gestores incorporarem a inovação. A alta direção e todos aqueles que participam da gestão do Poder Judiciário, eles precisam realmente trabalhar na modernização do Poder Judiciário. Se isso não for feito com os administradores, com os gestores que estão na alta administração, todos aqueles colaboradores, não adianta eu qualificar servidores,
valores. Então tem que vir, isso tem que ser uma ação, tem que partir do alto para o baixo. A terceira vice-presidente do tribunal, desembargadora Ana Paula Nanete Caixeta, as desembargadoras Áurea Brasil e Maria Luísa de Marilac e os desembargadores Alexandre Santiago e Gilson Lemes também participaram do primeiro Café com Inovação. O palestrante convidado foi o empresário Luiz Burlamac, que ressaltou os benefícios da inovação no Tribunal de Justiça. Você conseguir fazer as coisas serem rápidas, você tem que ter funcionalidades, processos inteligentes, tecnologia, digitalização. Essas coisas todas, quando são pensadas de uma maneira integrada, o que você faz? Você faz o Tribunal de Justiça responder mais rápido à sociedade, com menos erros. Esse foi o primeiro evento do Café com Inovação. Outros ainda vão ocorrer para discutir o tema. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Marco Aurélio Franco. O Centro de Inteligência da Justiça de Minas Gerais vai realizar neste ano o primeiro congresso dos Centros de Inteligência do Poder Judiciário com o tema Tratamento adequado dos conflitos e gestão de precedentes nos centros de inteligência judiciários. Na etapa preparatória do evento, haverá apresentação de artigos previamente selecionados. A produção científica deve investigar a atuação dos centros de inteligência sob a ótica da comunidade jurídica. Podem participar da seleção dos trabalhos magistrados, servidores do Poder Judiciário, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, advogados públicos e privados, professores da área jurídica, estudantes e colaboradores do sistema de justiça em geral. Os artigos devem ser encaminhados exclusivamente pelo e-mail cijmg@tjmg.jus.br até o próximo dia 23 de fevereiro. Vamos repetir o e-mail: cijmg@tjmg.jus.br. A seguir, no próximo bloco, mais um torcedor do Atlético é julgado por tentativa de homicídio de cruzeirense. E ainda a entrevista de hoje com o juiz Rodrigo de Carvalho Assunção, diretor do Foro da Comarca de Patos de Minas, município mineiro na região do Alto Paranaíba. São 6h08. Voltamos em instantes. Mais um torcedor do Atlético é julgado por tentativa de homicídio de cruzeirense. As informações com Marcelo Gomes de Almeida. É isso, Marcelo? Boa noite. É isso mesmo, Sandra. Boa noite a você e a todos que estão nos ouvindo. O crime ocorreu na tarde do dia 4 de março de 2018, entre a Avenida Amazonas e Rua Curadars, no bairro Prado, região oeste de Belo Horizonte. Torcedores do Atlético agrediram com chutes, socos e pauladas um rapaz integrante da torcida organizada Máfia Azul do Cruzeiro. Ele caiu no chão com o rosto ensanguentado, inconsciente, e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e sobreviveu aos ataques. Um dos agressores será julgado por um júri popular nesta terça-feira, no primeiro Tribunal do Júri da capital. Outros torcedores já foram condenados pelo crime em julgamentos realizados em Belo Horizonte. No dia do crime, Atlético e Cruzeiro se enfrentaram em um jogo na capital mineira e o confronto entre as torcidas rivais já tinha sido anunciado. Até a polícia militar já sabia que integrantes das duas torcidas estavam causando tumulto pela cidade. Segundo denúncia do Ministério Público, o crime foi cometido por motivo fútil, com o uso de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o rapaz se encontrava desarmado e sozinho, sem conseguir se defender das agressões. O Ministério Público relatou ainda que o torcedor será julgado por ter se associado a outros com o fim específico de cometer crimes violentos. Direto do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, Marcelo Gomes de Almeida. STF julga inadmissível o uso de provas consideradas ilícitas pelo Judiciário em processos administrativos. As informações com Renê Almeida. Boa noite, Renê. Boa noite, Sandra.
O Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência e julgou que são inadmissíveis, em processos administrativos de qualquer espécie, provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário. A decisão teve repercussão geral reconhecida e julgamento de mérito no plenário virtual. No caso dos autos, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região anulou a condenação imposta pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica à empresa por formação de cartel dos gases hospitalares e industriais. A condenação baseava-se em provas emprestadas de processo criminal resultantes de interceptações telefônicas. O Superior Tribunal de Justiça havia considerado ilícitas essas interceptações pelo fato de terem sido originadas de denúncia anônima, sem a realização de nenhum outro ato investigativo. O ministro Gilmar Mendes, do STF, lembrou que a Constituição Federal prevê a inadmissibilidade no processo de provas obtidas por meios ilícitos. Ele reforçou ainda que o entendimento consolidado da Corte é no sentido da impossibilidade de valoração e aproveitamento em desfavor do cidadão de provas declaradas nulas em processos judiciais. Da agência Rádio Web, Renê Almeida. Entrevista. Hoje, no TJ Minas Notícias, segunda edição, conversamos com o diretor do Foro da Comarca de Patos de Minas, juiz Rodrigo de Carvalho Assunção. Olá, doutor Rodrigo, prazer recebê-lo aqui na Rádio TJ Minas. Olá, boa noite, prazer é todo meu. Doutor Rodrigo, fala pra gente quais as expectativas para esse ano, para a comarca aí de Patos de Minas. Bom, a expectativa é das melhores, né? Nós conseguimos no ano passado, pelo menos isso pode ser visto nos números em relação a todas as unidades, aqui são, na verdade, 7 unidades jurisdicionais, né, que seriam 7 varas, né, uma do juizado, 2 criminais e 4 cíveis. E todas elas conseguiram aí números significativos de redução de acerto, e a meta é continuar caminhando, né, para prestar sempre uma jurisdição mais célere, mais eficaz à população, sempre seguindo aí o planejamento estratégico que a própria Corregedoria Geral de Justiça nos auxilia nesse sentido, né, com esse escopo, com essa finalidade de prestar uma jurisdição célere, né. A questão do programa Justiça Eficiente aí na digitalização dos processos, isso também adiantou muito, né, avançou muito, doutor. Com certeza, né, quase todas as secretarias concluíram a digitalização dos processos, a virtualização e digitalização, de modo que os processos hoje, pelo menos nas varas cíveis, as criminais ainda caminham com um acervo maior de processos físicos, mas pelo menos nas varas cíveis a grande maioria dos processos são digitais. E isso facilita muito a resolução desses conflitos, né, porque o processo pode ser acessado de qualquer localidade, né, de qualquer lugar, e isso facilita muito para todos os atores que estão envolvidos no processo. E também a própria realização de audiências, né, por videoconferência tem facilitado, em muitos casos, aí, por exemplo, a oitiva de testemunhas, que em muitas ocasiões não têm condições de comparecer ao fórum, mas que podem ser ouvidas, né, por intermédio de videoconferência, ou então advogados de outras comarcas, né, isso facilita bastante o trabalho do Poder Judiciário. E tem os Sejusques, né? Esse trabalho tão importante dos Sejusques de conciliação, né, de mediação. Como estão as ações aí na comarca? Bom, o Sejusc também ele exerce um papel muito importante. No ano passado foi inclusive realizado aqui um casamento comunitário, né, com conversão de uniões estáveis em casamentos, e isso foi muito importante para essas pessoas que conviviam aí na informalidade durante anos, né. Foi feita inclusive uma solenidade para entregar a essas pessoas o título, né, algo simbólico para que elas pudessem então expressar aí essa união agora formalizada, né. Então, várias ações nesse sentido, fora aquelas ações que também prestigiam a conciliação e resolução dos conflitos, sem o intermédio, né, de um processo judicial. Como é estar à frente aí da comarca e com tantos projetos em andamento? Bom, eu assumi a direção do Foro agora nesse ano, a partir do dia 13, na verdade, de janeiro, e a intenção é continuar tudo aquilo que já vem sendo feito, né, ao longo desses anos, e nós temos adiante agora as correições ordinárias, inclusive as correições realizadas nos serviços extrajudiciais, são os cartórios, né, cartório de registro,
cartório de protesto, onde a população também tem um serviço muito importante que é prestado, né, por essas serventias extrajudiciais. Então, o desafio é manter o foco, né, para que o trabalho, tanto no âmbito do Poder Judiciário quanto das unidades aí, dos cartórios extrajudiciais, possa ser prestado da melhor maneira possível, de uma maneira eficiente, para que a população, então, possa receber essa prestação jurisdicional da forma adequada. Muito obrigada, quero agradecer a sua entrevista, juiz Rodrigo de Carvalho Assunção, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, eu que agradeço e agradeço também a todos e a todos os ouvintes que estão na rádio. 6h17. O TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube na íntegra e com imagem direto do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. Lá no final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o Tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Ouça também o TJ Minas Notícias, edição do meio-dia. E continue acompanhando a programação da Rádio TJ Minas. Boa noite e até amanhã.